parte da filha, perguntada o que teria acontecido na data de hoje, que motivou ela a ter gritado e pedido ajuda aos vizinhos, isso é a palavra do guarda, né? Ela disse que a filha pegou ela pelos braços, a sacudiu por diversas vezes, o que gerou vários hematomas em seus braços e próximo ao peito. A senhora Maria das Graças pediu ajuda e disse que precisava ser tirada da guarda da filha Thelma porque temia pela sua vida. Essa frase mexeu muito comigo, Anderson. Eu quero que você fale disso, mas antes vamos registrar para deixar claro. Então, nesse momento, que foi o único momento que a sua avó foi ouvida por alguma autoridade, as palavras dessa foi essa, que ela temia pela própria vida. Ela ouviu nesse momento, mas ela tinha sido ouvida pelas autoridades em inquérito policial em 2018 ainda. Em 2018, teve o lance do testamento em junho. Em setembro de 2018, em maio de 2018, antes do primeiro semestre de 2018, a tia Tânia tinha ido lá em Esmeralda denunciar. Aí eles abriram uma investigação, um procedimento administrativo no Ministério Público para apurar essa denúncia de violência financeira, que estava subtraindo, dividindo a pensão da idosa e tal. Aí eles começaram, o Ministério Público, as promotorias de idosos, começou a monitorar a situação da minha avó nesse sentido, focado nessa parte financeira, que a filha dela, a Tânia, estava acusando a Thelma de estar abusando financeiramente da mãe. A motivação da Tânia de esconder a avó, a mãe daquele jeito, não deixar as irmãs ir lá visitar a mãe, que a motivação era financeira, que a Thelma estava fazendo uso da finança da avó. Em setembro de 2018, o meu tio, o delegado aposentado, doutor José Francisco dos Santos, compareceu por livre e espontânea vontade na delegacia de idoso ali na Avenida Barbacena, no Bar Preto, e solicitou a instauração de um inquérito para investigar a irmã dele, focado nessa situação financeira, ele denunciou que eles não estavam deixando eles visitar a mãe e que a motivação disso era a finança da avó, a pensão de 6.080 dela que ela tinha, que a Thelma tinha se apoderado dos cartões da avó, da mãe dele e tudo. Ele denunciou. Aí a Polícia Civil instaurou o inquérito lá na delegacia de idosos, nessa época, em 2018. Em setembro de 2018, ele foi lá registrar a ocorrência. Acho que em setembro mesmo instaurou o inquérito. Em janeiro de 2019, esse inquérito já foi comunicado na Justiça. Nesse inquérito é onde que eu vi que desde dezembro de 2017, quer dizer, isso já foi em 2018, em setembro de 2018 que iniciou esse inquérito, nesse inquérito que tem as primeiras palavras da minha avó no inquérito, que tem essa ocorrência aqui, onde ela falou isso aqui, tem relato dela aqui também, termo de declaração, termo de informação, tem da minha avó aqui também, e tem lá nesse inquérito, que eu tenho a cópia dele ali dentro da minha bolsa ali, nesse inquérito que o tio Dedé solicitou. Certo, agora eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o momento em que você teve acesso a essas palavras da sua avó? Onde ela falou que estava se sentindo ameaçada? No dia 7 de novembro de 2022. Foi quando você teve acesso a isso? Aqui na casa da tia Vera Luz. Foi quando ela me mostrou isso tudo. Certo. Tudo que eu sei aqui hoje, que eu tenho aqui hoje, ela me mostrou lá na casa dela. Aí eu fui isso aqui eu fui no fórum e pedi e tirei cópia, né? Esse aqui é outro inquérito. Esse aqui sou eu que sou solicitante dele, inclusive. Esse é o que está investigando a morte da minha avó. E a sua família? Começando lá com a Bela Lúcia, que cuidava dela. Todos vocês se horrorizaram com isso? Todos. Outra coisa que dentro do que você está me perguntando, eu vou te responder já tudo junto, que faz parte, Elas horrorizou com a tia Vera Lúcia, a tia Tânia, e do jeito que eu não sabia, ela também não sabia, ela horrorizou com o testamento e com a autocuratela, mais com o testamento. Por quê? Porque esse período todo eu estava em Betim, cuidando da minha família, da minha empresa, trabalhando. A tia Vera Lúcia,
e a tia Tânia Lúcia tinham acesso, porque elas próprias denunciavam, então elas tinham acesso a isso tudo. De nós tudo, eu que fui saber tudo de uma vez no dia 7 de novembro. E aí uma pergunta, o que eles alegam com tudo isso apontado? Eles falam que isso é tudo mentira? A família da Thelma? Eles falam que é mentira e eles distraem as autoridades acusando a tia Vera Lúcia e acusando a tia Tânia. Eles falam que a avó não gosta da tia Tânia, que a avó tem trauma da tia Tânia, porque a avó morou uns meses lá na casa da tia Tânia, lá em Esmeralda. A tia Tânia, a gente somos pessoas... A nossa família, o Anderson, eu não sei se você está percebendo o jeito de eu conversar um pouco diferente, a gente somos pessoas neurodivergentes. Eu tenho TDAH grave, eu tenho transtorno de ansiedade também, que é uma comorbidade do TDAH. Isso é dessa família da minha avó. Da família a minha avó, minha avó é de Brumadinho, é natural de Brumadinho. A minha avó, os irmãos da minha avó, meu tio Nenego, meu tio Nenego, irmão da avó, tio Augusto, irmão da avó, a tia Esmeralda, a tia Geralda, o tio Todo, Custódio. Eles são tudo irmãos, tudo idosos, na casa dos 90 anos, irmãos da minha avó. Quando a minha avó morreu, ela era mais 4 irmãos vivos ainda. Eles, se eu não me engano, eles são 6 irmãos. A avó, a linhagem dela são 6 irmãos. A minha avó é 6 irmãos dela. Só que quando ela tinha morrido o tio Nenego e o tio Dedé, e o tio Augusto. O tio Augusto morreu por último, em 2022. Morreu em abril de 2022, se eu não me engano. Aí, foi antes da minha avó morrer, a última vez que eu vi a minha avó no enterro desse tio Augusto, lá em Brumadinho. No enterro dele, eu vi minha avó lá. A minha avó estava esquisita lá antes. Eu tinha muitos anos que eu não via ela. Eu fui no enterro do tio, tinha muitos anos que eu não via eles também. Aí, morreu, a gente tem que ir, não tem jeito. Aí, eu corri lá, e aí, a tia Thelma, que vivia escondendo a avó nos lugares, nesse dia ela não teve como esconder, porque era irmão da minha avó. Então ela teve que levar a minha avó lá no enterro do irmão dela. Ela dopou a minha avó de remédio. Eu vou te explicar por quê. Porque a minha avó lá no enterro, do lado do caixão do tio Nenego, eu cheguei e tentei conversar com a minha avó. Primeiro que uma das filhas da Thelma, se não me falha a memória, a Alexandra, ela estava montada no pescoço da minha avó. Ela é grandona, ela é adulta. Ela é mais nova do que eu, mas ela é adulta, é casada e tudo. Ela estava abraçada, o caixão estava lá encostado, e a minha avó com a cadeira, sentada numa cadeira do lado do pé do caixão, assim, e essa menina sentou do lado da avó e ficou abraçando o pescoço da avó, fazendo um carinho mais 5 na minha avó. E aí eu cheguei para conversar com a avó, pedi ela licença para me conversar com a avó, ela não saiu não, ela ficava lá, monitorando ela. Monitorando ela. Ela não quis deixar a avó sozinha com a gente, não. Ficou com medo da avó. E eu nem desconfiava de nada. Na hora lá, eu nem desconfiava de nada. Eu sei que eu achei chato aquilo, ela, uma moçona daquela, já grande, agindo igual uma criança, fazendo carinho na avó e tal, e não dando espaço. Eu pedindo espaço, deixa eu conversar com a avó. Sentei com minha cadeira assim, de frente para as pernas da avó, assim, para a cadeira dela. Me peguei na mão da avó, mexi, tentei conversar com a minha avó não falou nada. A minha avó estava grogue, mas a minha avó estava praticamente... sedada, mas muito sedada, que ela não estava grogue, a pessoa está assim meio... Isso. Viajando a maionese ali. Estava anestesiada na sua frente. Ela estava anestesiada na minha frente, Anderson. E essa menina, na maior falsidade, a Alexandra, fazendo carinho nela, no pescoço dela, abraçando ela, tipo fazendo cafuné nela assim, ô vovozinha, conversando com ela, mas a avó anestesiada, a avó parada, a avó não reagia. E esse, de forma alguma, era o normal dela? Não era o normal dela, não. Como eu não tinha muito tempo que eu não vi ela, então eu não sabia. Eu achei estranho para danar, mas eu não sabia também, eu não podia afirmar muito. Mas o que acontece? Ela lá daquele jeito, aquilo me incomodou, eu pedi, Alexandre, dá um tempo, Alexandre, dá um espaço, deixa eu conversar com a avó um pouco. Aí tentei conversar com a avó, ela não saiu de cima, eu tentei, a avó não respondeu nada, a avó anestesiada praticamente, não respondeu nada.
Daí a pouco a tia Vera Lúcia, tinha muito tempo que eu não via ela também, ela estava lá no enterro do Tinenego. A tia Vera Lúcia chegou no meu ouvido e falou comigo baixinho assim: ô Eduardo, tenta pegar o endereço da sua avó com a Thelma, porque a Thelma está escondendo ela. A Thelma não mostra o endereço dela, não. Na hora que a tia Vera Lúcia falou isso comigo, no meu ouvido, eu assustei. Eu falei, o quê? É isso? É? Aí eu fui lá na Thelma, no meio do salão, estava a Thelma, a Tatiana. Eu cheguei na Thelma já com esse jeito espontâneo meu que eu sou, esse jeito meu franco que eu sou, já cheguei na hora e falei com a tia Thelma, já intimei ela. Falei, ô tia Thelma, me passa o endereço da minha avó aí. Aí ela engasgou assim e tal, ficou meio sem jeito. Parece que ela ia tentar me passar a perna. Me passar a perna, mas ela viu que eu estava sério e não dei espaço para ela. Não, me passa o endereço da avó aí, eu vou lá. Eu quero ir lá conhecer o lugar que a avó está morando, como é que ela está sendo cuidada. Eu quero ir lá visitar minha avó, me passa o endereço. A tia Vera Lúcia, a tia Thelma foi, ficou sem jeito, sem saída, me passou o endereço. Eu anotei o endereço, eu acho que no meu telefone, passei o endereço para a tia Vera Lúcia. A tia Vera Lúcia devia ter me chamado para conversar num canto e me explicar da situação ali no enterro do tio Augusto. Me explicado melhor essa coisa ali no enterro do tio Augusto. Só ficou esse vulto no meu ouvido. Eu peguei o endereço, passei para a tia Vera Lúcia, nós fomos embora. Eu falei com a minha mulher ainda, falei assim, eu falei com a Thelma lá que eu ia lá visitar a avó. Eu tô querendo ir lá visitar a avó, porque a tia Vera Lúcia estava falando no meu ouvido lá que a Thelma estava escondendo a avó delas. Olha para você que absurdo, não estava dando endereço para a tia Vera Lúcia. Aí eu falei com a minha esposa muito desinteressada da parte da minha família, ela não se manifestou nada, não me animou, e eu trabalhando com reboque na época, nesse tempo ainda eu estava com reboque ainda, eu não tinha vendido o caminhão, eu vendi o caminhão logo depois disso. Eu sei que ela me falou, e na hora eu tinei, depois eu esqueci. Depois que veio embora, eu passei o endereço para a tia Vera Lúcia, eu relaxei. Eu esqueci e eu errei, ô Anderson. Eu não fui lá visitar a minha avó. Eu não fui. A única oportunidade que eu tive de ir lá visitar a minha avó foi nessa, no enterro do tio Augusto, né? Eu devia ter ido lá na casa, independente da minha esposa me apoiasse ou não, eu devia ter ido lá visitar a minha avó. Talvez eu tinha percebido alguma coisa e eu também tinha que ter ido na casa da tia Vera Lúcia. A tia Vera Lúcia tinha que ter ligado para mim depois e me esclarecido, me colocado à parte dessa situação, com a minha avó em vida ainda, nessa época. A tia Vera Lúcia errou também de não fazer isso. Eu errei de não ir lá também, de não procurar. Entendeu? Então, esse caso até então estava escondido, né? Não estava vendo a luz da sua família. Da minha sua família não estava sendo alertada. De mim, dos meus irmãos, estava totalmente escuro. Tava às claras, tava uma disputa já judicial, uma guerra já entre as irmãs. Isso. As que para mim estava tudo bem, já não estava tudo bem mais. E a única coisa que eu fiquei sabendo foi isso no enterro. Mas isso não foi muito claro para mim, não. Foi uma coisa meio estranha, mas depois eu esqueci, né? Aonde que eu falo que a tia Vera Lúcia podia ter chamado num cantinho dentro do enterro, mesmo e conversado melhor, contado mais as coisas, que ali eu já ia tomar... Dependendo ali, Anderson, eu já não deixava minha avó voltar para São Bernardo com a tia, não. No enterro ali mesmo, eu já barrava, já batia o pé e falava, a avó vai ficar comigo, viu? Vocês não vão levar a avó, não, vai ficar comigo. Não, ou dependendo do que ela me falasse, se eu não fizesse isso, pelo menos... Com certeza, eu ia lá visitar a minha avó, eu ia na casa da tia Vera Lúcia, tomar conhecimento das coisas. Isso ainda era maio de 2018, minha avó estava viva ainda. A minha avó foi morrer em 25 de outubro de 2022, entendeu? Só que eu desliguei, nem eu entrei em contato, nem a tia Vera Lúcia não entrou em contato comigo, nem nada. Foi passando as coisas, eu fiquei tranquilo que eu tinha passado o interesse da avó para a tia Vera Lúcia, aquilo me tranquilizou. Até então pensei que as coisas tinham voltado ao normal, tá tudo normal.